Olá, pessoal. E então, paramos no número 42, Os Leões. É uma história, um trecho dessa história, né? Em que a gente pensa, com a morte tudo termina, né? Mas parece que agora que está começando a história da Esther, né? Então vimos no 42 que ela ficou muito desapontada com ela mesma, viu que ela fez sofrer todas as pessoas que a amavam e que fizeram tudo por ela para que ela fosse uma sacerdotisa, né, fosse uma iniciada, principalmente Ima, né, que era um grande amor fraternal, né, que ela tinha lá no templo. E aí ela se desafiou, né, indo aos leões. E lá ela encontrou aquilo que tanto queria, a morte. E estava nos relatando como é que ela, né, estava consciente, né, de onde ela estava e por que ela estava ali e não conseguia sair do corpo ali, embalsamada. Ela, se o corpo se desfizesse, com certeza a consciência, né, estaria fora, não estaria mais ligada energeticamente ali, mas ela foi sepultada como uma sacerdotisa. Mas na consciência dela, ela tinha deixado de ser uma sacerdotisa. Então ela não conseguiu estar no infinito. A consciência dela ficou presa à matéria. Então, vamos continuar vendo o que vai acontecer agora. O próximo é 43, eu vou ler 43 e 43A. Tem que tomar conta do horário, senão eu vou embora. Eu fico animada, digamos assim. 2, 1, 2. Tá, vamos ver. Fiz a continha aqui. Eu faço pelas páginas, né? Então, o nome é Neblina e o Novo Despertar. O tempo corre pelo mostrador do grande relógio cósmico, ao longo da circunferência do gigantesco círculo da criação. Sempre para frente, mesmo eu não tendo a mínima noção de que ele está passando. Tenho a sensação de já estar hirta eras e de que as tormentas e sofrimentos do inferno nunca terão fim. No entanto, chega finalmente um momento em que sinto que uma força se aproxima de mim. Uma força mais forte e intensa do que o vínculo que me prende a consciência à minha múmia, que agora já totalmente seca e encarquilhada, se transformou na horrível imagem do espírito da matéria. Essa nova força me puxa irresistivelmente em alguma direção. Depois de sofrimentos e torturas inomináveis, por fim perco a consciência. Duas pessoas relacionadas comigo na alma se uniram e me deram a oportunidade de herdar um corpo correspondente à natureza e ao grau de minha consciência, que caíra tão profundamente. Uma vez que caí como mulher, tive de renascer repetidas vezes como mulher, até poder recuperar o nível do qual havia caído.
vim ter a circunvizinhança de pessoas apenas parcialmente conscientes, em que meus atos e os das pessoas à minha volta eram regidos pela paixão e pelos instintos animais. Encontrei apenas brutalidade, egoísmo cruel e a ausência de qualquer espécie de amor. Os impulsos dominantes eram os das tendências animalescas. Vivi num estado confuso, meio animal, de consciência, e passei por várias vidas insignificantes, uma após outra, que apenas serviram ao propósito de despertar minha vida sentimental. Misérias e interminável trabalho despertaram e apararam as arestas dos meus nervos insensíveis e embotados. Os homens sempre representavam um papel importante em minhas vidas. Homens cujo corpo sempre me ateava o mesmo fogo dos impulsos sexuais. Eu tornava a encontrar o mesmo olhar ardente e a mesma voz sussurrante do espírito da minha terceira prova iniciatória, tecido de fogo. Precisava continuar na dança infernal da sensualidade e das paixões, na qual os homens fazem do sacramento da procriação um motivo para o prazer sensual. Continuava amarrada ao mesmo espírito ardente, até que de tanto dançar, somente podia cambalear com os pés cansados. Eu queria ser feliz. E procurava ininterruptamente o amor, o único, aquele homem que pudesse amar e que me amaria também, o reflexo da minha metade complementar. Contudo, só encontrava sensualidade e paixões arrebatadas que nunca conseguiam me satisfazer plenamente. Eu continuava seguindo meu impulso e procurava sempre outra vez o amor nos braços dos homens, a fim de descobrir aquele que eu amava e que me amasse, e com quem eu pudesse viver o amor verdadeiro. Essas vidas foram uma interminável cadeia de decepções. O destino me açoitava e continuava a me perseguir. Minha alma suportava tais embates do destino que o fogo dos sofrimentos já ardia para além da indiferença até tocar meus nervos. Aos poucos, minha consciência adormecida despertava. As duradouras excitações me deram a oportunidade de, a cada uma dessas vidas, ao menos elevar o meu sistema nervoso a um degrau superior. Assim, o amor eterno me deu a possibilidade de tornar a aprimorar os nervos através do sofrimento e a ampliar minha força de resistência. Em cada vida era impulsionada por um esforço inconsciente de encontrar outra vez aqueles de quem mal me lembrava, mas que cada gota do meu sangue procurava inconscientemente, buscando-os sem cessar. Os meus semelhantes. Aqueles com quem eu me sentiria em casa. E aos quais eu pertencia com todo o meu ser. Ptahhotep, Atotes, Ima, Bogar. Não os encontrava. De vez em quando
Tinha a impressão de ver algum deles. Amor e recordação se inflamavam em mim. Mas então, uma névoa cobria a nitidez do quadro e eu tornava a perdê-los. Muitas vezes, nos cultos, ouvi falar sobre um grande mestre, sobre um filho de Deus. Em algum ponto da minha consciência, eu tinha a impressão de que em algum lugar e ocasião, no passado obscuro, eu estivera próxima desse ser elevado. Tinha a impressão de já ter ouvido essas palavras anteriormente. No meu ser perturbado, agitava-se uma força que me atraía para algum lugar, para o lugar onde esse ser elevado estivesse em casa. Mas esses momentos de lucidez não duravam, pois o destino me impelia para frente. Impressões brutais reprimiam as recordações incipientes e eu esquecia tudo outra vez. As renúncias físicas e espirituais acabaram por esclarecer meus sentidos limitados ininterruptamente, até que meus nervos readquiriram a capacidade de vibrar o amor desinteressado. Então, através das rudes paixões do amor carnal, lampejava de vez em quando um raio celestial do amor divino. E esse amor permitiu que na encarnação seguinte, na neblina que cobria minha visão, finalmente se desfizesse. Quando tornei a nascer como uma criança bastarda abandonada, eu já tinha esse amor divino desapegado dentro do coração. Mas ainda tinham de ser despertados os centros mais elevados dos nervos e do cérebro, a fim de que pudesse expressar as capacidades espirituais e aprendesse a utilizá-las. Encontrei outra vez o homem com a voz conhecida e os olhos fogosos, que certa vez fora um estrangeiro de cabelo ruivo e que nesse intervalo de tempo já vivera seu próprio rumo nas várias vidas destinadas ao seu desenvolvimento. Eu o amava e precisava amá-lo, a fim de viver as últimas experiências de amor entre um homem e uma mulher. Mas com o amor eu apenas dirigia forças materiais para o corpo, e isso não significava queda. Numa das últimas vezes, nosso destino comum nos reuniu como mendigos. E o grande, violento abalo da recordação deu um impulso à minha atividade espiritual ainda embotada. Meus olhos espirituais se abriram, mas o abalo foi grande demais. O corpo não resistiu e morri no mesmo momento. Segundo as leis da hereditariedade, depois de alguns milênios, fui atraída a duas almas puras, repletas de amor, com cuja vida eu estivera associada durante eras. E abri... Desculpa, gente. E abri outra vez 2 olhos humanos na terra. E olhei para este mundo com toda a experiência acumulada durante vidas. As mesmas frequências constroem os mesmos fenômenos. E uma vez que nesta vida, em minha constelação, havia atingido a condição da antiga filha do faraó, até mesmo me pareço fisicamente um pouco com ela. No entanto,
como meu espírito e minha vontade se tornaram mais fortes agora, eu também tenho uma estrutura óssea mais forte do que daquela vez no Egito. Em contrapartida, a forma, a cor dos olhos, bem como o modo de olhar, isto é, a expressão do meu olhar, é a mesma. Agora analiso a minha vida desde o nascimento e entendo tudo. Da última vez, naquela minha encarnação egípcia, eu era autoconsciente. E agora, ao redespertar, estou outra vez no estado de autoconsciência. E recordações da última vida significativa brotam na minha consciência que estava naquele mesmo degrau. Mas já na infância, bem mais cedo, tive recordações conscientes ou semiconscientes. O grande desapontamento, quando descobri que o conceito pai não significava senhor de todo o país. Quando estávamos à mesa da família e minha convicção de que os pais, que mais tarde vinha a amar de todo o coração, não eram meus pais verdadeiros. Já eram recordações semiconscientes da minha prévia encarnação. Os olhos de gordura na sopa, minha eterna luta e busca pela unidade no círculo de amigos, já eram saudades da realização da unidade do eu que eu vivera no templo. As estranhas posições do meu corpo, que eu praticava diariamente em casa quando ainda era menina, sem ter tido antes a oportunidade de ver tais exercícios, que então um amigo do meu pai recém-chegado do Oriente Distante denominara de yoga, tudo isso eram recordações dos exercícios que eu praticava no templo com Mentuptá. Os filhos de Deus, que haviam fugido para outras regiões da terra, foram salvos na Índia, onde até hoje o povo cultua os grandes mestres. O sonho terrível que me atormentou durante muitos anos, o sonho repetido com o leão que quase me encostava o focinho no pescoço, que me enchia de medo e terror quando eu era criança, foi uma das primeiras lembranças das últimas impressões que tive naquela vida no Egito. A impressão da morte. A recordação do tipo de morte que me esperou daquela vez. E os gigantes, os titãs, os semideuses, que com suas capacidades estão muito acima dos filhos dos homens e sobre os quais meu pai dessa vida atual nada sabe, porque não se lembra. Ptahhotep, Atot, filhos de Deus, onde estão vocês? Onde estão vocês? E minha alma grita, inaudivelmente, ansiando por uma resposta. Como aquelas vezes no templo, quando eu ficava diante do meu muitíssimo respeitado e amado mestre, o sumo pontífice Ptahhotep, ouvindo seus ensinamentos. A minha alma ficava tentando ouvir uma voz interior, ouvir uma resposta. Primeiro, encontro-me de súbito num escuro vazio. Mas estou totalmente consciente nessa escuridão e sei que os faróis da consciência são a maior e a única luz que penetra qualquer treva. E a luz da minha consciência procura com mais empenho ainda a concentração.
Onde estão vocês, seres aos quais pertenço, seres com quem me assemelho, que se fundamentam no amor, que compreendem, vocês que nunca, nem mesmo quando caí nas profundezas, me abandonaram? Onde estão vocês? Onde estão? Então, surge na escuridão uma luz esverdeada fosforescente, que se torna cada vez mais nítida, que parece aproximar-se cada vez mais. E já vejo que essa luz maravilhosa se destaca a imagem magnífica, a silhueta do meu querido mestre Ptah-hotep. Reconheço que meu eu se projeta agora para o pequeno quarto da nossa casa na montanha, na pessoa na qual, na minha visão iniciatória, eu vivera o eu que ficava acima de toda a criação. No tempo do mundo tridimensional, se passaram alguns segundos. E nesses segundos, vi todas as aparições que em meu eu superior se apresentaram como possibilidades de manifestação e que se concretizaram no âmbito material, desde a mais ínfima etapa inconsciente até a mais elevada etapa do eu encarnado na matéria. Ptah-hotep ainda está diante de mim, observando-me com os olhos celestiais repletos de amor. Esse olhar, essa corrente de força que tudo penetra, esse olhar é que libera os últimos véus que haviam restado diante dos meus olhos e que permite que eu viva como eternidade, como presente atemporal. Tudo que em minha consciência presente existe como passado. Ainda estou olhando para essas duas fontes doadoras de vida, para os olhos do meu mestre, e com um grito de júbilo descubro que entendo as palavras que ele não pronuncia. Recuperei outra vez a capacidade espiritual. Tornamos a nos entender, como naquela ocasião no Egito. Quero pular e me arremessar contra seu peito. Ele levanta a mão direita e me impede de fazê-lo. Seus olhos dizem: não toque em mim. Você sabe que não me encontro na esfera terrena e que só pode me ver porque a sua consciência está na mesma altura, sintonizada com as vibrações espirituais nas quais me encontro. Se quisesse me tocar com os órgãos dos sentidos, você teria de transferir a consciência para o âmbito dos nervos táteis, para o âmbito material. E minha imagem desapareceria incontinente do círculo da sua visão. De agora em diante, contudo, você será capaz de sintonizar a consciência com as frequências mais elevadas e poderá me encontrar como fazia antes, quando tinha essa habilidade ao fazer aquela projeção do eu em sua encarnação, em sua vida, que você chama de egípcia. Fico tranquila e controlada, pois não quero perder de jeito algum o estado em que posso perceber Ptah-hotep com os olhos espirituais. Mas minha alma transborda de alegria. Está tão repleta de alegria que acho que meus nervos não vão suportar a tensão e que meu coração está a ponto de se romper. Ptah-hotep torna a levantar a mão direita
e faz com que um fluxo de energia perpasse meu coração. No mesmo momento, ele torna a bater tranquilamente e posso conversar com Ptah-hotep sem que seja preciso pronunciar palavras. Pai da minha alma, agora entendo que minha vida atual é o resultado de todas as minhas ações das vidas prévias. Compreendo as inter-relações entre as pessoas e os acontecimentos. Mas ainda restam algumas perguntas para as quais não encontro resposta. Por exemplo, já sei que meu filho querido, meu filho único, é Ima. Também compreendo agora o que ele queria dizer com seu desejo de perdoar-me quando estava delirando de febre. Naquela ocasião em que ficou muito doente em criança. Mas como ele adquiriu a ideia de que certa vez teria sido um negro? Através do olhar de Ptah-hotep, surgiu a resposta por meio de uma sequência de quadros. Na alma de Ima, desenrolou-se uma terrível tragédia. Naquele momento em que percebeu o que estava acontecendo entre o estrangeiro ruivo e eu, sentiu-se profundamente decepcionado e, perseguido por ardente inquietação, fugiu do templo para a África distante, para o meio dos negros. Entre os homens dessa raça primitiva, Ima irradiou o amor divino. E como os animais, eles entenderam instintivamente o seu amor. Ensinou aos negros, curou os doentes, ajudou-os em todos os sentidos. E eles retribuíram com devoção e veneração infantil os seus cuidados e o seu amor. Em seu profundo desespero, acabou por amaziar-se com uma negra, deixando-se arrastar pelo amor carnal. Sua consciência caiu cada vez mais profundamente no corpo. A labuta diária pela vida na floresta pantanosa também o impeliu para a vida física mundana. Quando ele morreu, sua consciência estava preocupada com dores, desgostos, preocupações humanas. E uma vez que se preocupava em pensamento com seus amados negros e que se identificara com eles, na vida seguinte ele encarnou, segundo as leis da atração, num corpo negro. Para a vida como negro, ele trouxe consigo mesmo o consciente caótico, inferior, no qual se havia enterrado por causa do desespero. No entanto, de vez em quando, sua inteligência atravessava sua casca física e ele acabou por tornar-se um dos mais amados e respeitados membros da comunidade negra. Teve mulher e filhos. Eu o vejo como negro. Só pelo brilho dos olhos é possível reconhecer Ima nessa encarnação. Posso vê-lo na floresta e no Pantanal quando sai para caçar, quando escala árvores a fim de tocaiar animais selvagens e matá-los, levando-os para casa. Certo dia, entra mais uma vez na floresta virgem e é atacado por um tigre. Luta com bravura, mas por fim, derrotado, acaba por morrer, vitimado pelas garras do animal. Ainda vejo sua mulher, que ao ouvir o terrível barulho da luta, corre para o matagal a fim de ajudar o marido. Em seguida, a imagem esmaece e apenas consigo ver o estado em que Ima se encontra depois da morte.
também vejo com que constante saudade ele não para de me procurar inconscientemente. A falta de corpo o aproxima cada vez mais de mim. Desde que estivemos juntos no Egito, Ima e eu percorremos um longo caminho de desenvolvimento, mas ainda não estávamos suficientemente maduros para nos encontrarmos outra vez. Agora alcançamos novamente o grau em que podemos nos encontrar sem o perigo do amor físico. O desejo de manter a pureza do nosso amor a qualquer preço e de nos manter longe de qualquer tentações, além da lei da hereditariedade física, atuaram fazendo com que Ima fosse meu filho. Nesta vida, ele também terá de recuperar sua clara visão espiritual. E uma vez que fui diretamente culpada do fato de ele perder a fé, também terei de ser eu a levá-lo de volta ao caminho para Deus. Mas a hora para isso ainda não chegou. O tempo ainda não está maduro. Ele ainda é criança. Pai da minha alma, pergunto a Ptahhotep, onde está Atotes, seu irmão e meu pai no Egito? Desejo ardentemente entrar mais uma vez em contato com ele. Estou certa de que ele também não me abandonou. Então, surge diante dos meus olhos espirituais a figura de um homem majestoso, um dos maiores mestres e divulgador das mais profundas verdades. Li seus livros, escrito por seus discípulos com base em suas palestras e por eles divulgados. Ao lê-los, comovi-me profundamente, pois a cada frase tinha a impressão e a certeza de que já conhecia esse mestre e seus pensamentos, de que estávamos em íntima ligação e lhe pertencia. Bonito, né? Bonito. Eu já estou com peninha do livro, já está acabando. Então, estamos aqui. 43 e o próximo será o 43, onde eu parei. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando do finalzinho desse livro. Eu acho que mesmo um pouquinho assim, a gente ainda vai ter algumas revelações, tomara, né? Bom, ela tá falando aqui lá no início, ela lia todos os livros, né, de filosofia e se encantava desde pequena com tudo isso. Então tá bom. Aqui ficamos. Fiquem bem. Que Deus abençoe todos vocês. Deles um dia de plena felicidade, de muita alegria no coração. Tá bem? Um abraço bem forte. Até mais ver, tá bem?